Fala pessoal, beleza? Quanto tempo, hein? Que saudade, hein? Pouco a gente tem se visto, não é verdade? Mas estamos de volta para mais uma de nossas aulas. Galera, nós já começamos na aula passada o nosso estudo sobre soluções, não é verdade? E hoje nós vamos falar mais especificamente sobre solubilidade, ok? Então, vem comigo, a gente vai trocar uma ideia, a gente vai falar sobre isso e vai ser fundamental para você. Tá aí, galera? Em nome do Camões Pinóquio, eu desejo a todos uma excelente aula, seja bem-vindo. Então tá aí, galera, solubilidade. Primeira coisa que eu queria falar com vocês é para lembrar o seguinte, eu vou rabiscar um pouco aqui, né, o nosso quadrinho aqui. Vamos lá. Primeira coisa, eu tinha deixado uma perguntinha no final da última aula, que era o seguinte: será que eu consigo dissolver num copo de açúcar ou num copo de sal, não, num copo com água, né? Quanto açúcar, quanto sal eu quiser? Posso botar o que eu quiser lá? Não, não é verdade? Acredito eu que todos vocês colocaram lá. Não, não, não é possível não. Não consigo dissolver tudo, não. Tem um limite, né? E é isso aí mesmo, galera. Tenha sempre em mente isso. Existe um limite para a quantidade de soluto que se pode ser adicionado a uma quantidade de solvente. Tem um limite. Então, uma hora que ele não consegue dissolver mais. Aí, eu quero, antes de tudo, fazer um lembrete, né? Você não esqueceu. Você não esqueceu a diferença entre soluto e solvente. Beleza? Então, para recapitular. Água com açúcar. A água é o meu solvente, o açúcar é o meu soluto. Beleza? Outro exemplo. Água com sal. A água é o meu solvente, o sal de cozinha, o cloreto de sódio é o meu soluto. Beleza? Beleza? Tranquilo. Aí, tem que saber agora você o seguinte: existe um limite, eu não consigo dissolver o quanto eu quiser. Esse limite é que é chamado de coeficiente de solubilidade. Sacou? Esse limite é chamado de coeficiente de solubilidade. Então, esse coeficiente de solubilidade, ele é característico de cada substância. O coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio é um. O coeficiente de solubilidade do açúcar é outro. O coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio é outro. Cada substância tem o seu coeficiente de solubilidade. Mas um detalhe importantíssimo. Olha aqui, ó. Esse coeficiente de solubilidade depende da temperatura. Depende da temperatura. Olha aqui, ó. Olha aqui. Isso aqui é chave, hein? Quanto maior a temperatura, maior será o coeficiente de solubilidade. O que eu quero dizer com isso aqui? Quanto maior a temperatura, mais soluto eu vou conseguir dissolver. Sacou? Fica atento com isso, para você não se confundir, tá? Então, olha aqui. Primeiro detalhe importante: coeficiente de solubilidade fala exatamente de uma quantidade máxima, de um limite de soluto que eu consigo dissolver em determinada quantidade de solvente. Beleza? Outro ponto importante. Esse coeficiente de solubilidade depende, olha, depende da temperatura. E eles são diretamente proporcionais. Beleza? Se eu aumentar a temperatura, eu consigo dissolver mais. Ok? Muito bom, vem comigo. Outro detalhe, ó. Aqui, ó, isso é importante. Eu acabei de falar, mas ó, a solubilidade varia com o tipo de soluto ou dissolvente, tá? Isso é importante. Outro detalhe, galera, que eu quero que vocês guardem é a representação desse coeficiente de solubilidade, tá? Ele é expresso para 100 gramas de água e a uma determinada temperatura. Tá vendo aqui, ó? Então, eu até coloquei aqui ó, o coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio. Ó, ele é de 55 gramas para 100 gramas de água
quando a temperatura está em 30 graus. O que significa isso? Se eu diminuir a temperatura, eu vou diminuir a quantidade de nitrato de potássio que eu consigo dissolver. Se eu aumentar a temperatura, eu aumento também a quantidade de nitrato de potássio que eu consigo dissolver. Beleza? Atenção, atenção, é isso aí, tá? Agora, galera, vem comigo, vem comigo. Vem comigo. Opa, vamos apagar aqui. Vamos apagar que a tela ficou toda rabiscada. Toda rabiscada. Tá aí, apaguei. Olha aí, galera, vem comigo. Preste atenção num detalhe importantíssimo aqui, ó. Eu posso classificar, não só posso, como devo classificar as soluções em insaturadas, saturadas e supersaturadas, tá? E isso depende de quem? Olha aqui, olha isso aqui galera, isso é fundamental. Isso depende de quem? Depende do coeficiente de solubilidade, tá? Lembra lá do coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio, que era de 55 gramas em 100 gramas de água, quando a temperatura estava em 30 graus Celsius. Lembra disso? Lembra desse detalhe? Então, é a partir dessa informação, isso aqui é para o nitrato de potássio, tá, galera? Lá da página anterior. Então, é baseado nisso aqui que eu quero que você acompanhe comigo. Por quê? Porque se esse aqui é o limite, eu quero que você saiba o seguinte, ó, quando a solução contém soluto abaixo do coeficiente de solubilidade, ou seja, ele consegue dissolver até 55. Se eu coloquei 54, eu vou dizer que a minha solução está insaturada. Agora, ele consegue dissolver 55 e eu coloco uma quantidade igual ao coeficiente de solubilidade, ou seja, no limite, coloque exatamente o máximo, eu digo que a minha solução está saturada, tá? Então, olha só, o meu referencial é o coeficiente de solubilidade. O meu referencial é o coeficiente de solubilidade. Se eu coloco menos do que o coeficiente de solubilidade, a solução está insaturada. Se eu coloco exatamente no coeficiente de solubilidade, a minha solução está saturada. Agora, se eu coloco uma quantidade superior, quando a quantidade supera o limite, ele não consegue dissolver mais, forma corpo de fundo, corpo de chão, eu digo que a minha solução está supersaturada. Observaram como que o meu coeficiente de solubilidade é o meu referencial? Ele é o meu referencial, tá? Se eu tenho coeficiente de solubilidade e eu coloco a menos, insaturada. Se eu coloco no limite, saturada. Se eu coloco a mais, supersaturada. Beleza? Tranquilo, tranquilo? Galera, eu espero que você realmente tenha compreendido. Faça a lista de exercícios que foram ali propostos. Confira o gabarito. Faça lá o formulário. Tendo dúvidas, pergunte nos nossos encontros e também tem a monitoria para você tirar suas dúvidas. Ok? Muito bom, galera. Foi um prazerzaço encontrar com vocês em mais esta aula e nós nos vemos na próxima aula para falar de curvas de solubilidade. Ok? Um beijo no coração, um forte abraço.